Você sabia que o fio de cabelo não pode ser regenerado, reconstruído ou recuperado? Hoje nós vamos falar de cabelos. Vocês sempre me pedem para compartilhar os meus cuidados capilares. Eu não tinha como compartilhar os meus cuidados capilares sem antes trazer a incrível doutora Iana Kelly, médica, dermatologista e especialista em doenças capilares, para falar absolutamente tudo sobre cabelos com vocês. Esse vídeo está literalmente uma aula e vocês não imaginam a minha felicidade de finalmente ter a doutora Iana aqui. É uma honra. Eu estou preparando esse conteúdo com a doutora Iana, gente, há meses, mas a doutora Iana é uma pessoa super ocupada. Eu sempre falo isso quando eu trago dermatologistas para falar sobre assuntos aqui com vocês, mas é verdade, quem tem contato com dermatologistas sabem que além, obviamente, do trabalho, eles também dedicam muitas horas do dia a estudos, em alguns casos, no caso da doutora Iana, a seminários, cursos e palestras. Primeira vez que eu contatei a doutora Iana e ela aceitou o meu convite, ela estava prestes a viajar para o Egito para palestrar lá. Ela realiza palestras ao redor do mundo, inclusive ela foi uma das palestrantes do primeiro congresso de tricologia na Polônia. E gente, vocês não têm noção da pessoa gabaritadíssima que está nesse canal hoje. Então é com muita alegria que eu cedo esse espaço para a doutora Iana, e eu quero que vocês prestem atenção em absolutamente tudo que a doutora Iana vai falar, porque mais uma vez esse vídeo está uma aula gratuita que vocês sempre vão poder vir aqui consultar quando vocês tiverem qualquer dúvida. A doutora Iana também compartilha o conhecimento dela no Instagram, e inclusive no Instagram ela tem vários destaques, né, highlights, onde ela sana dúvidas de pessoas de uma forma super simples, fácil de entender. É um conteúdo muito rico que eu particularmente tenho muito interesse, e o que eu sei sobre o assunto eu aprendi com a doutora Iana, e eu incentivo vocês a seguirem a doutora Iana no Instagram e aprenderem mais com ela. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que a doutora Iana for falar aqui, vocês obviamente podem deixar nos comentários, mas eu sugiro que vocês verifiquem os destaques, porque de novo, ela tem muitos destaques respondendo várias dúvidas, principalmente em relação ao cronograma capilar e a no poo e low poo. Ela vai falar sobre isso aqui, mas enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugiro que vocês vão no Instagram de doutora Iana conferir. Aproveito para dizer que as perguntas que a doutora Iana vai responder aqui hoje são perguntas que eu desenvolvi, perguntas que eu acredito que vocês tenham, e algumas perguntas inclusive que eu já recebi, mas novamente, se vocês tiverem quaisquer outras perguntas, deixem aqui nos comentários. E é isso, gente, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa aula juntos. Oi pessoal, eu me chamo Iana Kelly Barros, sou médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu aprofundei os meus estudos e me especializei em doenças dos cabelos, e eu estou aqui atendendo hoje um convite super especial da Tamires para que a gente batesse um papo, na verdade que eu respondesse algumas perguntas que ela me fez sobre cosmética capilar, sobre os danos aos fios, como é que é a visão do médico dermatologista sobre esses assuntos. E para mim é um prazer estar aqui, porque é um assunto sobre o qual eu posso passar horas falando, e eu acho que quanto mais informação a gente leva sobre isso, né, já que o mundo dos cabelos tem muito mito ao redor, é algo sempre muito válido. Então, para mim é um prazer estar aqui. Obrigada, Tamires, por me convidar. E eu queria dizer para vocês que antes da gente ir direto nas perguntas que ela me fez uma série de perguntas que vai ser muito legal que a gente responda aqui. A gente vai fazer uma breve introdução sobre o folículo, sobre os danos aos fios, e essa base é muito importante para que a gente entenda também a resposta às perguntas que vêm em seguida. Então, eu vou introduzir para vocês esse assunto, começando por esse desenho esquemático que pode ser bem familiar já para algumas pessoas, que representa a pele. É um corte, né, um desenho esquemático da pele. A pele, que é o maior órgão do corpo humano, é um tecido vivo, é um tecido que se regenera e que tem um anexo que está representado aqui, um anexo da pele chamado folículo piloso. Então, para quem não conhece, está aqui, Sua Majestade, o folículo. Inclusive aqui a gente já consegue entender por que é o médico dermatologista quem cuida das doenças do cabelo, das doenças do folículo, porque o folículo piloso ele faz parte da pele, tá certo? Então, quando a gente
vê aqui o folículo, é uma coisa muito importante que vocês entendam que o objetivo principal da existência do folículo é a fabricação da haste capilar, é a fabricação do fio de cabelo. Mas vejam e observem que o folículo piloso é um órgão vivo, é um mini órgão complexo, com inúmeras interações com o nosso organismo. É um tecido vivo, mas ele fabrica, né, o produto dele, a fabricação dele é a haste capilar, é o fio de cabelo, que é um tecido morto, é matéria morta. Fio não é vivo, gente. Fio de cabelo é matéria morta. O folículo piloso, sim, isso é a parte viva da história, tá? Mas o produto dele, que é a haste capilar, que é o fio de cabelo, é praticamente proteína, é só praticamente proteína e é considerado matéria morta. E esse realmente é o nosso assunto de hoje, né? É a haste capilar, é o fio de cabelo. E esse primeiro conceito, que o fio de cabelo é um tecido morto, ele é extremamente importante para que a gente entenda todo o raciocínio que vem a seguir. Esse desenho esquemático aqui, eu acho ele bem legal, porque a gente consegue ver, tem uma visualização de uma parte longitudinal e de uma parte transversal aqui do fio, né? O aspecto externo do fio e como é que ele é, como se a gente tivesse cortado ele aqui no meio, né? Então ele apresenta essas camadas que são bem importantes que a gente entenda. A camada mais externa, que é a cutícula, a camada intermediária, que é o córtex, e a camada bem mais interna, que é a medula. Então, quando a gente está falando aqui de cutículas, né, as cutículas são essas camadas de células mortas em formas de escama, que são dispostas umas sobre as outras, como se fossem escamas de peixe. E é justamente a cutícula que a gente consegue ver aqui nessa foto de um grandíssimo aumento, é uma microscopia eletrônica de varredura, de uma haste capilar, de um fio de cabelo, onde a gente consegue ver aqui, ó, as cutículas, umas sobre as outras, bem unidas, bem aderidas. A gente não vê buracos, a gente não vê cutículas levantadas, a gente não vê cutículas danificadas. E isso aqui é o puro exemplo de uma haste saudável vista a microscopia eletrônica. Então, a gente vê aqui uma haste que é saudável e que a gente vê como é o aspecto dessa cutícula numa haste saudável. E aí a gente vem para essa figura que eu gosto muito de usá-la, porque eu acho ela bem didática, porque ela faz justamente esse paralelo entre a haste saudável e a haste danificada. Então, gente, se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver que as escamas cuticulares, elas estão bem unidas, dispostas umas sobre as outras. E aí vem a importância dessa camada mais externa do fio, que são as cutículas. São justamente as cutículas que conferem, quando estão nesse aspecto aqui, bem unidas, né, sem defeito, sem estarem levantadas, é as cutículas quando estão assim, que conferem um aspecto de cabelo saudável, né, de cabelo até brilhoso, afinal que quando elas estão assim, a luz bate e reflete de uma forma mais uniforme. Então, quando vocês já passam aqui para essa parte de baixo, que é a parte do cabelo danificado, vocês conseguem ver que as cutículas aqui, elas estão bem diferentes, elas já estão levantadas, elas têm umas partes defeituosas, né, danificadas. Então, esse aspecto daqui é justamente o que confere a haste um aspecto danificado, tá? De haste danificada. Então, esse paralelo aqui é bem importante até para a gente pensar. É possível que eu tenha um fio de cabelo assim, danificado, e eu consiga fazer novamente com que ele fique assim, saudável? Isso é possível, essa transformação? Gente, possível até de eu chegar perto disso aqui, mas não de uma forma verdadeira, nem muito menos definitiva. Afinal, a gente aprendeu lá atrás que o fio de cabelo é tecido morto. Então, ele não tem como regenerar, né? Ele não é vivo, ele não tem como regenerar. O que pode e deve ser feito é a gente usar alguns produtos que depositam algumas substâncias aqui entre uma cutícula e outra, né? Entre uma, na verdade, escama cuticular e outra. Algumas substâncias que também fazem filmes, verdadeiros filmes na haste capilar, que dão um aspecto, né? Conferem um aspecto
temporário de que o cabelo está assim. Então, esses produtos que a gente usa para cuidar dos fios, a função deles é essa, é justamente depositar algumas substâncias entre as cutículas, é fazer um efeito de filme nessa haste, que faz com que temporariamente essa haste fique parecendo que está saudável novamente. Mas tudo isso que a gente coloca aqui, né, que tem nesses produtos, sai nas lavagens. Então, na verdade, a natureza do fio danificado não foi modificada, mas a gente consegue sim com os produtos, pelo menos, dar um aspecto mais ou menos parecido com uma haste saudável, mas isso tem que ter em mente que não é verdadeiro e nem é definitivo. Tá certo? E não é porque não é verdadeiro nem definitivo que a gente vai deixar de fazer, tá certo? Porque isso aqui é a realidade de todos nós. E a gente sempre quer fazer algo que faça com que chegue o mais perto possível disso aqui, nem que seja temporariamente, tá? E aí eu vou voltar para essa figurinha que a gente já conhece ela, para lembrar que é justamente a cutícula, como eu falei para vocês, que é a camada mais externa, quem, coitada, leva toda a pancada, tá certo? Então, todos os danos acontecem aqui na camada mais externa do fio, que é a cutícula. Se esse dano continuar, ele vai penetrar mais um pouco e pode ser que atinja o córtex. E se ele continuar, pode ser que ele realmente consiga quebrar esse fio, né? Então, o dano ele começa atingindo a cutícula, mas se ele continua, ou se ele é um dano muito importante, ele pode chegar a quebrar a nossa haste. Eu vou até mostrar para vocês umas fotos, né? Que são fotos realmente de dano à haste do fio, né? Formas diferentes de dano à haste. Aqui vocês estão vendo as pontas duplas, que a gente chama de tricoptilose. A gente tem aqui mais do que uma ponta dupla, né? Uma ponta em vassourinha, que a gente chama, que também está representada, isso tudo é microscopia eletrônica, tá? Então, aqui a gente teve um dano ao fio tão grande que partiu em dois, né? Que é a ponta dupla, partiu em vários. E aqui é interessante, se vocês prestarem atenção, que essa haste a gente nem consegue ver as cutículas, né? Como se fosse tudo liso. É porque a gente já está no córtex, as cutículas já foram embora. Então, vocês conseguem ver aqui, já são as fibrilas que a gente vê no córtex. Aqui é um tipo de dano da haste que a gente conhece muito bem, que é a tricorrexinodosa, são aqueles pontinhos brancos, né? Que a gente vê no cabelo. A tricorrex nada mais é do que isso aqui, gente, é o cabelo que tá quase partindo, né? Ela começa aqui, ó, um dano cuticular, que vai acontecendo esse dano na cutícula, sendo que esse dano vai aprofundando, até que ele chega realmente no córtex e está prestes a romper. Então, a tricorrex nodosa é um dano do fio, onde a quebra, né, o rompimento da haste está prestes a ocorrer. E aqui tem um outro dano do fio, que eu gosto bastante de mostrar. Essa aqui é um fio de cabelo embaixo do microscópio, tá, do microscópio óptico. E isso aqui são bolhas dentro do fio. Esse tipo de dano a gente chama de bubble hair, tá? São bolhas dentro do fio que aparecem após dano térmico, ou seja, provavelmente um fio que estava molhado e a gente colocou muito calor em cima desse fio molhado. O que foi que aconteceu? A água ferveu dentro do fio, formando essas bolhas. E a chance de quebra num cabelo com bubble hair é muito grande. Tá? Então, é por isso que é tão importante, por isso que a gente fala tanto também de dano térmico, porque realmente a gente tem que evitar o bubble hair, né? Essas bolhas dentro do fio, que acontecem quando a gente aplica calor com o fio molhado. Aqui a gente já tem uma foto, né, bem do mesmo fenômeno do bubble hair, só que em microscopia eletrônica. Essa foto é bem famosa, da Procter & Gamble, e mostra pra gente, né, sobre microscopia eletrônica, justamente essas bolhas que acontecem nas hastes. Então, gente, a primeira pergunta, né, que se é possível recuperar o dano da haste, agora fica fácil de responder, né? Com toda essa introdução que a gente fez, até vocês sabem responder. Depende do teor da pergunta. Quem está perguntando isso quer saber se é possível recuperar o dano ao fio de forma definitiva, para sempre, né? Verdadeiramente, e a gente aprendeu hoje que não, porque o cabelo é tecido morto. Então, eu não tenho como nutri-lo, eu não tenho como hidratá-lo, nem muito menos recuperá-lo de forma definitiva, porque ele não se regenera, ele é tecido morto. O que a gente pode e deve fazer é usar produtos, né, de cosmética capilar que a gente usa justamente para
conferir, nem que seja temporariamente, um aspecto mais saudável para os nossos fios. É como se fosse uma maquiagem, né, nos fios que ficam ali e vão saindo nas lavagens. E aí por isso que a gente tem que repetir os processos, né, porque eles vão saindo e a gente põe novamente. Então a gente sabe que não é possível recuperar de forma definitiva, nem de forma verdadeira, mas é possível sim usar alguns produtos que consigam realmente conferir, nem que seja temporariamente, um aspecto saudável no fio. Então, gente, essa pergunta é interessante porque realmente é um posicionamento de mercado, né, de várias máscaras, de várias marcas de máscaras capilares, né, se posicionar assim como máscara de nutrição, máscara de hidratação, máscara de reconstrução, né, alegando que elas são mais ricas em determinados componentes. É complicado porque na legislação aqui do Brasil, da Anvisa, tudo, ter um componente lá no comecinho da descrição, né, da composição, não quer dizer que tenha mais daquele componente, né? Às vezes uma máscara que se diz de reconstrução tem um tico de nada a mais de proteína do que a outra e que eu não sei até que ponto faria tanta diferença. Gente, na verdade eu não vejo isso como, sei lá, como enganação ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que usar aquilo que a gente gosta. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, que é não se apegar a essas regrinhas, tá? A gente tem que usar o produto que faz bem para o nosso cabelo, independente se ele está dizendo que é de nutrição, que é de reconstrução, que é de hidratação. Cosmética capilar tem que ser prazeroso, tem que ser tentativa e erro. A gente tem que usar, no fim das contas, aquele produto que a gente gosta. Eu vou dar o exemplo. Meu cabelo aqui, ele praticamente está sem mecha, né? Tá saindo aqui o loiro, ele está praticamente virgem. E eu continuo achando que o produto que é para cabelo extremamente danificado é o que meu cabelo fica melhor. E ainda dizem, né, não pode usar ele toda semana, senão o cabelo fica duro e quebra. Isso nunca aconteceu comigo. Porque, no final das contas, é usar o que dá certo para você, independente de regras, independente de rótulo, independente do que está dizendo. Como eu falei para vocês, cosmética capilar é tentativa e erro e tem que ser prazeroso. Você tem que usar o que dá certo para você. Ai, gente, isso é muito interessante, porque já faz um link com a pergunta anterior. Então, vejam bem, quando eu falo em cronograma capilar, né, o que é proposto pelo cronograma capilar, é justamente que vocês façam rituais de hidratação, de nutrição e de reconstrução de uma forma muito regrada, né? De uma forma que tem que ser naquela ordem. Para o seu cabelo que está precisando mais de proteína, você tem que fazer 2 reconstruções, depois uma hidratação e depois uma nutrição. E não pode ser fora de ordem, tem que ser nessa ordem. Então, assim, é algo cheio de regras e dizendo que você precisa de uma determinada ordem de produtos que para mim e talvez para a ciência não faça o mínimo sentido. E aí vai vir aquelas pessoas, ai doutora, mas eu fiz o cronograma capilar e deu muito certo para mim. Nossa, que bom que deu certo para você. E se deu certo para você, você pode continuar sem problema nenhum. Mas o que eu quero colocar aqui é uma pulguinha atrás da orelha de vocês. É o que a gente chama de senso crítico. Por que deu certo para você? Deu certo para você porque você usou rigorosamente aqueles produtos específicos naquela ordem específica, ou funcionou porque você simplesmente fez? Ou funcionou pela constância? Você não fazia nada direito com seu cabelo, não cuidava dele antes e de repente passou a cuidar. E passou a cuidar numa constância, né? Com um programa que te exigia que 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, você fosse lá cuidar do seu cabelo. Então, gente, na minha humilde opinião, o que traz grandes resultados com cronograma capilar é pessoas que não cuidavam do cabelo antes e passaram a cuidar com uma certa frequência. Ou seja, é a constância. A constância trouxe resultado e não exatamente uma determinada ordem de produtos ou de rituais que poderia trazer algum resultado. Você acha mesmo que você fizesse nutrição primeiro, antes de hidratação ou depois de reconstrução em ordem diferente, teria realmente desandado o seu resultado? Eu creio piamente que não. Então, na verdade, por trás de um cronograma capilar bem sucedido, eu creio piamente que a constância foi a grande responsável pelo seu sucesso.
Realmente a gente tem alguns produtos no mercado, né, que se dizem protetores térmicos. A proposta é justamente você aplicar nos fios, e ao aplicar uma fonte de calor, principalmente o secador, né, que está mais no nosso dia a dia, os cabelos estariam mais protegidos, né, desse dano térmico, desse dano pelas altas temperaturas. Esses produtos se propõem a isso e realmente o fazem, né? Faz sentido, porque o filme que eles formam no cabelo, né, na haste capilar, esse filme que ele faz em volta do fio, faz com que realmente o calor não consiga danificar tanto. Mas entendam que ele não zera o dano térmico, ele ajuda ao prejuízo ser menor. Certo? Então é só para entender que não é porque eu estou usando um protetor térmico que eu posso abusar do calor, tá? A gente precisa continuar tendo os nossos cuidados com a temperatura, né? Quando a gente usar o secador, usar sempre na temperatura mais mediana, né? Sempre secar o cabelo quase todo antes de modelar com a escova, usar os protetores térmicos, tentar minimizar, né, ao mínimo possível o uso daqueles aparelhos onde a gente chega com calor muito perto do fio, que são as chapinhas, o Babyliss, aquelas escovas modeladoras. Então, realmente, tomando esses cuidados, e o protetor térmico é sim um aliado, a gente consegue diminuir o dano térmico nos fios. Então, pessoal, o corte químico é uma situação bem triste que às vezes chega até no nosso consultório, onde, para entendê-lo, a gente precisa voltar lá naquele conceito que a gente aprendeu da aulinha do começo. Que o dano ao fio de cabelo, ele começa ali externamente na cutícula. Se o dano for repetido e continuar, esse dano vai atingindo o córtex até que o fio pode romper, né? Então, se esse dano continua, o fio pode romper, pode quebrar. E é assim que a gente entende que ocorre as quebras de alguns fios, né? Quando a gente faz química. O corte químico, na verdade, nada mais é do que uma quebra como essa, só que massiva, né? Uma quebra de vários fios ao mesmo tempo, simulando um corte mesmo, só que ele não foi feito com a tesoura, ele foi feito por química, tá? Então, gente, pensando no corte químico, os dois grandes culpados, pelo menos que a gente vê na nossa prática, de longe, primeiro, a combinação que a gente diz que é a combinação da morte, que é a descoloração junto do alisamento. Pacientes que descolorem e alisam, né, realmente é um fator de risco para ter corte químico, tá? Várias alegam, mas eu sempre fiz isso há muito tempo, eu faço descoloração e alisamento há muito tempo, nunca aconteceu nada. Gente, cada vez que você vai fazer esses procedimentos é um risco, né? Então, assim, cada vez que você vai fazer, você está adicionando química, às vezes num cabelo que está mais danificado naquela hora do que menos, do que ele estava há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então, assim, cada vez que você faz um procedimento desse, é um risco. E, assim, a gente tem que ter em mente que se é uma escolha de vocês fazer os dois procedimentos, né, se é uma escolha consciente, então tentem espaçar o máximo possível um do outro, porque realmente é um dos grandes culpados de corte químico. E o segundo grande culpado é por incompatibilidade de alisamentos, tá? Então, são pacientes que geralmente utilizavam hidróxidos como alisante, né, hidróxido de sódio principalmente, e que de repente decidiram que querem usar tioglicolato. E aí, como o tioglicolato não é compatível com os hidróxidos, pode haver corte químico. Então, são os dois grandes, vamos dizer assim, culpados no ranking, né, dos culpados do corte químico. E antes que vocês perguntem se há o que fazer diante do corte químico, a resposta, infelizmente, é não. Não há o que fazer no sentido de acelerar o teu crescimento do cabelo é determinado geneticamente, então não é tomando uma vitamina ou qualquer coisa que meu cabelo que está programado para crescer 1,8 centímetros por mês vai crescer 2,5 centímetros por mês. Não, tá? Não há nada que eu faça também que meu cabelo fique mais forte, né? Que eu aplique ou que eu tome, que meu cabelo fique mais forte, aguente mais a química, aguente mais pancada, também não, tá? E o que eu digo para essas pacientes é que tenham paciência, o tempo é o grande tratamento do corte químico, precisa realmente esperar o cabelo recuperar, ao cabelo crescer e até lá tentar não adicionar mais química, né? Então, a pessoa já teve uma experiência ruim, né? A gente tem que poupar esse cabelo, né, de danos adicionais para que ele possa dar o tempo de recuperação sem levar mais pancada,
sem sofrer mais danos. Isso é muito, muito importante para que a recuperação tenha sucesso. E fora isso, só o tempo e a paciência. Então, gente, essa pergunta, ela tem umas nuances diferentes. A primeira delas que eu consigo enxergar é aqueles pacientes, aquelas pessoas que creem que cortar a ponta dos fios, né, ou cortar o cabelo, faz com que eu estimule que o cabelo cresça mais, né? Ah, eu tenho que cortar o cabelo, né, porque cortando ele cresce mais, cortando ele para de cair, cortando ajuda. Gente, a gente aprendeu hoje que o cabelo é tecido morto. Então, não tem como uma coisa que está acontecendo aqui na pontinha que eu estou cortando passar uma mensagem para aqui para cima, para o folículo, onde o cabelo é produzido. Não tem essa comunicação, tá certo? Porque o cabelo aqui é morto, é só proteína, tá certo? Então, o que acontece é que não tem como passar uma mensagem para cá. A gente faz, muitas pessoas pensam nisso fazendo uma analogia, por exemplo, com as plantas, né? Que você poda, que você corta o galhinho e estimula a crescer. Mas a gente tem que lembrar que o galho, a planta, é tecido vivo. Isso aqui não, isso aqui é tecido morto. Não tem nada do que eu faça na ponta que reflita aqui em cima, tá bom? E a segunda nuance dessa pergunta é que algumas pessoas, né, se fazem esse questionamento, se cortar os cabelos a cada 3 meses, ou com uma certa periodicidade, conferiria um aspecto mais saudável aos fios. Bom, que é verdade, tá? E eu não vou dizer de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, cada um tem a sua frequência que acha melhor. Mas realmente, se eu de vez em quando cortar as pontinhas danificadas, eu vou conferir um aspecto mais saudável aos fios. É obrigado? É necessário? É obrigatório? Não, faz quem quer, faz quem acha que ajuda, né? Mas a gente fica brincando dizendo que é a vitamina T, né? A vitamina de tesoura. Porque às vezes, pelo menos pra mim, tá? As pontas estão tão danificadas, né? Principalmente eu estou muito loira, estão tão danificadas que livine, reparador de nenhum de pontas dá conta. Então, só a tesourinha mesmo vai dar um aspecto mais saudável, retirando aquelas pontinhas mais danificadas. Pergunta bem interessante essa. É um assunto que eu adoro conversar, é sobre limpeza, mas aqui eu vou entrar no primeiro conceito com vocês. Limpeza do couro cabeludo e não dos fios. É importante que a gente entenda esse conceito. Eu tenho até destaques lá no meu Instagram, que a gente fala sobre limpeza do couro cabeludo. Para que a gente lembre que quando a gente vai determinar a nossa frequência de lavagem, eu vou ter que pensar qual é a minha frequência de lavagem ideal, eu não vou ter que pensar no meu fio. Se meu fio é ressecado, se meu fio é assim, se meu fio é assado. Eu vou ter que pensar, ao determinar essa frequência, no meu couro cabeludo. Porque quem tem que ser lavado é ele, né? O couro cabeludo também é pele e tem que estar limpo. Aliás, é uma máxima que eu sempre digo: couro cabeludo saudável é couro cabeludo limpo. E é nele que a gente pensa quando vai falar em limpeza, né? E falar em frequência de lavagem. Se meu couro cabeludo é oleoso, ele exige uma frequência de lavagens maior. Se ele não é tão oleoso, já é uma frequência de lavagens intermediária. Se ele é um couro cabeludo mais pro seco, né? Ele permite que as minhas lavagens sejam mais espaçadas. Então é nele que a gente pensa quando vai determinar a nossa frequência de lavagens. Mas nessa história, né, na vida real, acontece várias incompatibilidades, né? Então a gente determina às vezes, como o meu exemplo, que eu sempre vou usar, né? Eu tenho um couro cabeludo extremamente oleoso, por ele eu tenho que lavar todos os dias e eu faço mecha nos fios. Então eu tendo a ter um comprimento mais ressecado. Então se eu fosse pensar em não ressecar os meus fios, eu ia fazer uma frequência de lavagens mais baixa, mas ia prejudicar o meu couro cabeludo. E se eu tiver que escolher entre o couro cabeludo e o fio, a gente tem que escolher o couro cabeludo, porque ele é a fábrica. Ele tem que estar saudável, gente. Não tem couro cabeludo que não esteja saudável. Como é que ele vai fabricar um fio saudável? Mas a gente tem os nossos truques, né, que a gente sempre fala. Se a tua frequência de lavagem tem que ser aumentada e os teus fios podem ficar ressecados por causa disso, a gente usa as técnicas do pré-shampoo, né? Eu uso muito isso e eu uso simplesmente o condicionador para isso. Eu coloco o condicionador no comprimento dos fios antes de colocar o shampoo.
tá? Então, a gente usa o shampoo, geralmente eu uso 2 mãos de shampoo, e quando eu vou enxaguar, eu enxago tudo, e aí eu repito a aplicação do condicionador normalmente depois do shampoo. A diferença é que eu uso ele antes e depois do shampoo, e desse jeito eu faço uma espécie de blindagem nos fios, para que o shampoo não escorra e não prejudique tanto. Tem gente que faz esse procedimento do pré-shampoo com óleos, o que também é muito válido, se assim você gostar. Mas o importante é você descobrir a sua própria frequência de lavagem, que deixa o seu couro cabeludo limpo e saudável. E se você precisar de ajuda nisso, você pode procurar o seu médico dermatologista. Então, gente, essa pergunta é muito interessante e ela já começa a ser interessante na formulação dela. Então, ela lembra pra gente que o tempo de contato com o shampoo com couro cabeludo é muito curto, né? Então, a gente já se agarra nessa deixa para lembrar que a função do shampoo é uma só: limpar. Eu não tenho como conferir ao shampoo propriedades de tratamento, tá? Como se fosse assim, shampoo anti-queda, shampoo que trata a queda. Como é que ele vai tratar queda se ele passa tão pouco tempo ali em contato com o couro cabeludo? É impossível que ele chegue lá no folículo e faça alguma ação no folículo. Então, realmente, shampoo anti-queda é um conceito que a gente realmente não usa, tá? Porque não tem como shampoo nenhum tratar queda de cabelo, tá bom? Tem uma exceção para isso, que é justamente os shampoos que tratam dermatite seborreica, que vocês conhecem como caspa. É a única situação onde a gente vai usar o shampoo como tratamento, mas a gente justamente só vai usá-lo como tratamento na dermatite seborreica porque ele limpa, porque a função dele é limpar. E é justamente isso que eu preciso na dermatite seborreica. Eu preciso de alguns shampoos com poder de limpeza maior, mais forte, né? Porque é esse o meu objetivo quando eu vou tratar o couro cabeludo com dermatite seborreica. Eu preciso retirar um pouco mais da oleosidade. Então, gente, é importante lembrar disso, né? Uma excelente pergunta, que shampoo, você tem que ter o seu shampoozinho lá escolhido para poder fazer a limpeza do seu couro cabeludo e ele só vai ser visto como tratamento, né, pelo médico dermatologista quando ele for tratar dermatite seborreica. Shampoo anti-queda não existe. E aí, quando você pergunta, eu posso usar qualquer shampoo? Na verdade, é a nossa eterna busca de um shampoo que consiga fazer uma limpeza efetiva do nosso couro cabeludo. Às vezes não só um shampoo, a gente pode fazer um esquema, né, de alternar vários shampoos, o que é extremamente saudável e que a gente consiga fazer uma limpeza efetiva de uma forma que eu goste cosmeticamente e que o meu dermatologista examine o meu couro cabeludo e veja que realmente o esquema que você escolheu é bom e está conseguindo fazer uma limpeza efetiva. Então é essa eterna busca, né, pelo shampoo ou pelos shampoos que consigam exercer a função dele com maestria, que é fazer uma limpeza efetiva do couro cabeludo. Então, pessoal, uma pergunta interessantíssima, né? Até pegando o gancho que nós estávamos falando ainda agora de shampoo e agora vem uma pergunta sobre condicionador. Então, deixa eu tentar explicar de uma forma simples que todo mundo entenda. Bem simples, tá? Mas bem simplória, mas que vocês consigam entender. Então, o shampoo, ele quando utilizado, ele confere aos fios de cabelo cargas negativas. Então, os fios de cabelo ficam estáticos, se repelindo, né? Fora isso, um pouco ressecados também. Então, o condicionador, ele vem em seguida com a intenção de meio neutralizar esses efeitos do shampoo. O condicionador vem carregado de cargas positivas, né? Que vão neutralizar essas cargas negativas e também vem com agentes condicionantes que vão melhorar, né, esse aspecto ressecado, melhorando a maleabilidade, a penteabilidade dos fios depois, né, do banho. E aí, depois desse conceito, né, da função do condicionador, que é vir com cargas positivas, vir com agentes condicionantes, formadores de filme, né, melhorando a penteabilidade, a maleabilidade dos fios, a gente lembra 2 conceitos, né, meio que de exceção. Paciente ou pessoas de cabelo curto, homens ou mulheres que usam cabelo curto. Então, muitas vezes, gente, o paciente que usa cabelo curto, a própria oleosidade do couro cabeludo é capaz de fazer essa ação condicionante, vamos dizer,
do fio curto. Então, muitas vezes o paciente que tem fio curto, usar só o shampoo não vai ter problema nenhum, porque o próprio sebo produzido pelo couro cabeludo vai dar conta. Num cabelo comprido, o sebo ele não consegue chegar até aqui, né? Então, por isso que o condicionador vem para ajudar muito. Mas num paciente de cabelo curto, muitas vezes o shampoo sozinho ele é suficiente. A segunda, meio que exceção, é quando algumas pessoas usam um shampoo que tem muitos agentes condicionantes, né? E que não sentem simplesmente a necessidade, usam um shampoo e falam, meu cabelo não, eu sinto que ele tá maleável, eu não tenho problema de pentear, eu não sinto falta nenhuma do condicionador. Então pronto, não tem necessidade, não tem nenhuma obrigatoriedade. Mas o que eu falei para vocês aqui é qual é a função de um condicionador, né? É praticamente essa, neutralizar essas cargas negativas e adicionar esses agentes condicionantes que melhoram a penteabilidade, a maleabilidade e melhoram o aspecto ressecado dos fios. Então, gente, quando a Tamires conversou comigo sobre esse assunto, eu achei muito interessante, porque em termos de prática com meus pacientes no consultório e até na rede social também no Instagram, eu recebo muitas perguntas e eu nunca tinha recebido uma dessa, então eu achei muito interessante. E as reflexões que eu trouxe para ela sobre essa pergunta foi uma pessoa que tem dermatite seborreica, né, que vocês chamam de caspa, ela tem uma condição de curso crônico e flutuante. Tem épocas de melhora e épocas de piora. Ela também, às vezes, tem e nem sabe, é muito comum na população, porque às vezes ela tem uma dermatite seborreica muito leve, que é só uma irritaçãozinha que ela nunca viu descamação, nunca viu caspa, nem sabe que tem. Mas a gente sabe que a dermatite seborreica, ela tem gravidades diferentes e ela é extremamente comum na população. E, às vezes, aquela determinada pessoa está entrando numa crise de dermatite seborreica, numa crise de piora da caspa, usou um shampoo, esse shampoo ele não é capaz de dar conta daquela caspa, ele não tem um poder limpante, ele não é medicado, então ele não dá conta daquela dermatite seborreica, e coincidiu o uso daquele shampoo que não deu conta com o aparecimento da crise da dermatite seborreica. E aí a pessoa pensa, esse shampoo me deu caspa. E na verdade não. Provavelmente ele não foi capaz de controlar uma dermatite seborreica em crise, tá certo? Já existente. Então, gente, é mais ou menos esse o raciocínio, né? Se você está em crise de dermatite seborreica, em crise de caspa, você precisa consultar o seu médico dermatologista para que o esquema de tratamento seja, né, prescrito. Não é pensando que um shampoo deu caspa, não, né? Você provavelmente está em crise e esse shampoo ele não foi capaz de controlar essa crise. O raciocínio é mais ou menos esse. Então, pessoal, na verdade, todo esse movimento, né, do uso do low pool, de uso de shampoos sem sulfato, começou por mulheres em esquema de transição capilar, né, que alisavam o cabelo e queriam realmente assumir os cachos novamente. Então, começou todo esse movimento de, nesse processo, usar shampoos de limpeza mais suave, né, de limpeza não tão agressiva, evitando o ressecamento dos fios. Que isso faz todo sentido, não tem nenhum problema. É importante que a gente diga que o low pool é baseado em shampoos que não têm sulfato na composição. E aí é preciso a gente ter algumas observações em relação a isso. O shampoo que ele é sem sulfato, ele tem uma grande chance de ter um poder de limpeza menor. Eu estou dizendo uma grande chance porque a gente tem shampoos que são sem sulfato, mas que limpam bem. Talvez porque eles têm uma concentração dos surfactantes não sulfato, né? Os surfactantes catiônicos, numa concentração tão elevada que quase é um sulfato, o poder de um sulfato. Então, a gente sabe que o poder de limpeza de uma fórmula, ela é dada pela fórmula final, e não exatamente pela presença ou ausência de algum ativo. Porém, se ele é sem sulfato, a grande chance, probabilidade mesmo, é que ele tenha um poder de limpeza menor,
certo? Tanto é que ele é usado nesse esquema de agredir menos, que é o low pool. Então, partindo desse princípio, é importante lembrar que esse esquema de limpeza mais suave não vai ser bom para todo mundo. Lembrem que quem tem que ser limpo é o couro cabeludo. E, às vezes, a pessoa opta pelo low pool pensando nos fios, mas não sabe se o couro cabeludo dela está apto a fazer esse esquema. Às vezes eu sou uma cacheada que estou querendo cuidar dos meus cachos, fazer um esquema de limpeza mais suave, mas eu não sei se o meu couro cabeludo ele não vai ficar prejudicado com esse esquema de limpeza mais suave. Então, gente, não tem certo nem errado. Se você faz low pool e só low pool, só sem sulfato e dá certo para você, ótimo. Eu só recomendo que de vez em quando você vá no dermatologista, dá uma olhadinha nesse couro cabeludo e vê se realmente ele tá tão bom quanto você acha que tá certo? Se ele tá tão bom quanto a sua haste, tá bom? Se você tem pacientes que nem precisam dizer nada, ele fala, ai doutor, eu comecei no low pool e depois eu notei que realmente meu cabelo estava ótimo, mas meu couro cabeludo estava começando a coçar tudo, então eu comecei a alternar. Ótimo. E tem gente que diz para mim, não dá certo se eu fizer sem sulfato, se eu fizer low pool, minha dermatite seborreica ataca. Então, gente, não tem certo e errado, tem que saber o que é certo para você. Nesse sentido, envolve um processo de limpeza do couro cabeludo, que é importante até, se você tiver a oportunidade, que você procure um médico dermatologista, né? Eu recebo alguns pacientes que eu olho o couro cabeludo e faço, nossa, que tá limpinho, né? Como eu disse para vocês. E ela fala, eu só faço low pool. Ou então, olha, nossa, tá meio descamando, né? Qual é o shampoo que você usa? Ai, doutora, eu só faço low pool. E aí a gente tem que mudar, tem que acrescentar, tem que dar uma alternada. Então, não tem certo e errado, tem o certo para você, né? Se você é adepta da técnica, gosta dos resultados, né? É bom dar uma conferida com o médico dermatologista para ver se o couro cabeludo está em sintonia com as hastes, se ele realmente está limpo, né? A tricoscopia pode mostrar isso. E manter sempre aquilo que faz bem para você, né? Como a gente fala, cosmética capilar é tentativa e erro. Se a gente faz um esquema que dá certo, a gente continua. Se a gente, né, faz um esquema que não tá dando certo, a gente muda. E é bem por aí. E nesse processo, o médico dermatologista está à sua disposição. Gente, essa era a última pergunta. Eu queria dizer que eu acho que eu tagarelei demais, né? O vídeo ficou até comprido, mas é como eu disse, esse é um assunto que me encanta muito e se deixar a gente fala por horas. E quando eu digo me encanta muito, você veja que eu sou médica dermatologista, eu cuido das doenças dos cabelos, mas acaba que para isso estudar um pouco de cosmética é muito importante para que a gente ajude vocês, seja uma luz, né, para vocês quando surgem tantas dúvidas ao redor disso, né, muitos mitos inclusive ao redor disso. Então a gente precisa entender um pouquinho de cosmética. Eu espero que eu tenha passado, né, um pouco de informação para vocês, informação útil. Tamires, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer, sempre que você me chamar eu estarei aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado muito, tá? Um beijo e até a próxima! Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que compartilhe o meu conteúdo. Eu tenho acompanhado, porque obviamente eu trabalho com a internet, né? Então eu tenho acompanhado algumas pessoas reproduzindo os conteúdos que eu compartilho aqui no meu YouTube, né? Nas suas redes sociais, seja no YouTube ou no Instagram. E eu gostaria muito de pedir para vocês que fazem isso, antes de compartilharem, se certificarem que vocês de fato entenderam sobre o assunto. O que eu tenho percebido é que algumas pessoas têm disseminado as informações que eu compartilho com vocês aqui no canal, né, nas suas devidas redes sociais. Essas pessoas acabam modificando um pouco o contexto da coisa e aí o assunto foge do contexto e elas compartilham uma informação errônea e depois, obviamente, quando alguém questiona essa informação, a pessoa fala que saiu do meu canal, quando na verdade essa informação foi modificada. Então eu gostaria de pedir para você que faz isso, se certificar que de fato você entendeu sobre o assunto antes de compartilhar, para não comprometer nem o trabalho da doutora Iana, nem o meu trabalho. E mais uma vez, eu incentivo vocês a conferirem o conteúdo da doutora Iana no Instagram. Como eu sempre digo, aprendizado nunca é demais. E se a gente pode aprender de maneira leve, com uma linguagem fácil e o melhor, gratuito, por que não aprender? Então eu vou deixar o link do Instagram da doutora Iana aqui no box de descrições. Gostaria muito de pedir para vocês curtirem
curtirem, se inscreverem no canal, ativar as notificações e passar esse vídeo adiante para que ele possa chegar a mais pessoas. E no próximo vídeo eu vou compartilhar os meus cuidados capilares, que eu sei que é uma das coisas que vocês mais querem saber. E não, eu não estava fazendo mistério, eu não estava postergando esse vídeo de propósito, eu realmente queria trazer a doutora Iana aqui, porque é muito importante que vocês entendam tudo que a doutora Iana disse, para vocês entenderem os cuidados que eu tenho com o meu cabelo e o que eu utilizo e por que eu utilizo, enfim, tudo que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo, tá bom? É isso, gente. Beijo grande, fiquem com Deus, let's glow together e eu vejo vocês no próximo vídeo. Me digam se vocês gostaram do meu penteado. Eu sei que é um dos vídeos também que vocês mais querem que eu compartilhe os meus penteados, mas é porque eles são muito simples, gente, então não sei se vale a pena. Mas se vocês pedirem muito, eu trago os meus penteados, que são muito fáceis. Ah, e mais uma coisa que vocês sempre perguntam, isso não é um body nem uma blusa, é o que? Um macacão. Se você é skin entusiasta raiz, você já deveria saber disso, que macacões são as minhas peças de roupas preferidas.